Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao início do nosso curso Direito Constitucional Começando do Zero. Aqui você vai aprender tudo sobre essa disciplina com bastante tempo para a gente trabalhar tópico por tópico, desde a parte inicial, teórica, até a resolução de questões, jurisprudência, entendimentos doutrinários, enfim, tudo realmente para você sair do zero e entender essa disciplina a fundo, podendo então gabaritar nas provas de concurso público e, é claro, conhecer essa disciplina a fundo, tá bom? Nesse primeiro encontro, nós vamos tratar do que você precisa fazer desse lado aí da tela. O que você precisa fazer para estudar direito constitucional da maneira correta, conseguindo, é claro, um bom desempenho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com essa parte introdutória de como estudar direito constitucional para você sair do zero e avançar. Bem, primeira coisa que eu quero fazer aqui é me apresentar. Você que ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, atuo como advogado público já há alguns anos, sou também professor de direito em diversas especializações, em preparatórios para concurso público, sou também doutorando e autor de livros e artigos jurídicos. Mas eu quero te fazer uma recomendação logo aqui de cara. Faça parte do meu canal do Telegram, porque lá eu posto conteúdo diário. E você também pode me acionar no privado, enviando alguma dúvida, fazendo algum comentário, sugestão. É muito simples para você participar. Basta você pegar o seu celular agora, abrir a sua câmera e apontar aqui para esse QR Code. E aí, automaticamente, você já vai ser encaminhado para o canal do Telegram, tá bom? Vale muito a pena fazer parte, lá eu tenho um cronograma de postagem, todo dia tem algum conteúdo exclusivo lá sendo postado. Tranquilo? Vamos lá entender o que você, então, precisa saber para estudar direito constitucional da maneira correta, com bons resultados. Nós iremos tratar aqui destes tópicos, tá? Vamos falar sobre os objetos de estudo, o que a gente vai utilizar ao longo das nossas aulas. Vamos entender um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Cada pessoa tem um estilo diferente, eu vou comentar como é que funciona isso. Vamos abordar a parte de técnicas de estudo, tá? Existem diversas técnicas, algumas você já deve conhecer, mas não sabe se funciona ou não, e eu vou explicar aqui. Vamos trabalhar um pouquinho de gestão do tempo, ressaltando, né, que será disponibilizado para você, juntamente com essa aula, um cronograma de estudo que você pode utilizar. E vamos comentar também a parte talvez mais importante, que é sobre tipos de questões. Como assim, Marcílio? Os concursos públicos, eles utilizam tipos de questões diferentes. Você provavelmente já deve ter visto aí, né? Nós temos questão, por exemplo, que é mais direta, cobra uma memorização, uma questão que é em formato de certo ou errado, questão de item 1, 2, 3, 4, não é? E a gente vai explicar como é que você deve observar essas questões para treinar da forma correta e, é claro, conseguir um bom resultado aí do outro lado da tela, tá bom? Então, esses são os tópicos do nosso primeiro encontro. Respira fundo, qualquer dúvida que você tiver, conte comigo, estou à sua disposição e lembre-se sempre de treinar. A minha marca é sempre dizer assim, treino duro, jogo fácil. É o lema, tá? Quanto mais você treina, melhor você fica e mais perto da aprovação. Então, treine, tá? E eu estou à disposição para te ajudar, fornecendo o que for preciso para você sair do zero realmente em direito constitucional. Então, a gente vai ver todos esses tópicos aqui em nossa primeira aula. Vamos lá! Olha, primeira coisa, quais são os objetos de estudo? O que a gente vai utilizar ao longo das nossas aulas de direito constitucional? Bem, nós utilizaremos aqui normas, jurisprudência, doutrina e perfil das bancas, tá? Por que é importante você saber disso, né? Cada banca, cada tipo de concurso público cobra de uma maneira diferente isso aqui. Algumas bancas, preponderantemente, cobram normas, ou seja, o conhecimento sobre a literalidade da Constituição Federal, o conhecimento sobre a literalidade de uma lei, por exemplo, a lei de mandado de segurança, não é? Conhecimento sobre norma jurídica. Algumas bancas avançam um pouco mais e cobram jurisprudência, entendimento do Supremo, entendimento do STJ, vou dar também algumas dicas aqui. Você ainda encontra também bancas que aprofundam para a parte doutrinária, posicionamento doutrinário, que é que alguns autores abordam, né? O que você tem ali na doutrina, nos autores que escrevem sobre a matéria. E além disso, é isso mesmo que você está vendo. Você, como estudante, também precisa conhecer o perfil das bancas.
as bancas de concurso público, né? FCC, Sebrasp, CESP, né? SESGran Rio, entre outros, cada um tem um perfil próprio. E a gente até isso vai trabalhar aqui nesse curso. Ele é bem completo mesmo, a ideia é poder passar por todos esses aspectos, nenhum ficará omisso, tá bom? Do ponto de vista da norma, o que a gente vai estudar? Bem, o centro, é claro, no direito constitucional envolve a Constituição Federal. Eu sugiro que você aí do outro lado da tela acompanhe todas as nossas aulas com a Constituição Federal do lado. Marcílio, eu não tenho, então dá um jeito de arrumar uma. Hoje em dia, por exemplo, você até consegue Constituição gratuita junto ao Congresso Nacional. Não é impossível de conseguir uma física, mas também tem digital, né? No site do Planalto você consegue acessar a Constituição Federal, inclusive agora com uma nova ferramenta, né? Ao lado de cada artigo lá no Planalto, quando você acessar, tem um lugarzinho, um botãozinho para você clicar e ver a jurisprudência sobre aquele artigo. É um mecanismo muito importante para quem está estudando para concurso público, né? Então você pode ir lá, sei lá, no artigo 1º da Constituição, do lado do artigo 1º tem um ícone, você clica e você vai ver a jurisprudência sobre esse artigo 1º. Então o site do Planalto é bem legal. Mas para quem gosta de coisa física, pode realmente utilizar, né? Por exemplo, uma Constituição física, tá? Eu recomendo, inclusive, para quem tiver interesse, o meu livro. Eu tenho um livro aqui, olha, vou mostrar aqui para você, o livro Constituição Federal pela Juspodium, comentada artigo por artigo. Então você pode pegar esse livro, por exemplo, e estudar a Constituição Federal com os comentários. Constituição Federal pela editora Juspodium. Quem é, então, de físico, usa físico. Quem é de digital, usa digital. Só que cuidado. Embora o centro dos nossos estudos seja realmente a Constituição Federal, não se limita a ela, a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai falar também sobre algumas emendas constitucionais. Existem diversas emendas hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos falar sobre ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que faz parte da Constituição e tem status de norma constitucional, além também da importância de alguns tratados e convenções internacionais. Bem, raramente cai em prova de concurso público conhecimento sobre tratados e convenções internacionais, mas eu incluí aqui porque o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, permite que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados com quórum de emenda 3/5 nas duas casas em 2 turnos, sejam incorporados como se fosse uma emenda, então faz parte da Constituição, tá? Esse aqui é o que a gente vai ver durante as nossas aulas, é o que a gente chama de bloco de constitucionalidade, conjunto de normas constitucionais que nós vamos nos utilizar aqui. E se você quiser, vale a pena sempre acompanhar aí com a sua Constituição Federal em um marca-texto de cores variadas, porque eu sempre vou indicar ao longo das nossas aulas aqui, né? Qual é o artigo mais cobrado? Eu vou dizer, gente, olha, esse artigo cai mais. Gente, olha, este artigo cai menos. Tenha cuidado, tá bom? Então, observe isso aí. Ainda temos algumas leis que nós vamos utilizar. Marcílio, leis? A gente não estuda direito constitucional? Sim, o estudo é do direito constitucional, mas existem algumas leis que regulamentam mecanismos, institutos da Constituição. Por exemplo, nós temos a lei de ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Vamos estudá-la. Nós temos, por exemplo, a lei de mandado de segurança. Vamos estudá-la, tá? Então, essas leis serão também utilizadas. Então, se você quiser ampliar um pouco mais, né, ir além da Constituição Federal, você pode ter um vade-mecum de direito constitucional com as legislações ali, ou mesmo o vade-mecum geral, esse universitário que todo mundo utiliza também. Tem vários no mercado, aqui eu não vou indicar nenhum específico, pode consultar, eu gosto muito da Ridel, editora Saraiva, não é? A editora Juspodium, enfim, consulte lá o vade-mecum mais apropriado para você. E no nosso ordenamento jurídico, na parte de normas, nós também temos regulamentos, que são decretos, portarias, instruções normativas, atos normativos que estão abaixo da lei. Bem, eu tenho que te falar aqui que estes regulamentos, né, eles são muito importantes no ordenamento jurídico, mas no direito constitucional não tem nenhum assim mais específico que seja exigido em prova. Se houver necessidade, eu vou
mencionar, mas pouquíssimas questões cobram em direito constitucional conhecimento sobre decreto, portaria ou resolução. Eventualmente, poderá ser necessário, mas o nosso foco será mais na Constituição Federal ou nas normas constitucionais e nas leis que regulamentam os dispositivos constitucionais, tá bom? Esse é o nosso instrumental de normas, mas a gente não fica aqui. Nós vamos utilizar bastante também jurisprudência, que você precisa conhecer, especialmente a jurisprudência do STF. A gente vai mencionar muito aqui jurisprudência do Supremo. E aqui eu já quero te dar uma dica. Lá no site do Supremo, existe a parte de jurisprudência. Você entra, né, no site do Supremo, vai ter uma aba lá, jurisprudência, tá? E você pode fazer o pushing da jurisprudência. Marcílio, que danado é pushing? Bem, é um cadastro que você faz, você vai colocar lá o seu e-mail, você vai colocar, né, as suas informações, para toda vez que sair um novo informativo do STF, você receber no seu e-mail. Isso também tem no STJ, mas principalmente você tem que fazer no Supremo, tá? Então você vai acessar o site do Supremo, vai na parte de jurisprudência, vai fazer o pushing, vai fazer o seu cadastro. E aí, todo informativo novo, todo julgado novo que o Supremo emitir, vai chegar no seu e-mail, tá bom? Por que isso? Porque é importante que você se mantenha atualizado sempre, que você esteja sempre antenado com os novos entendimentos do Supremo. A gente vai mencionar diversos aqui, mas é claro que todo dia o Supremo está decidindo uma coisa nova, com hard cases, né? Casos difíceis, casos paradigmáticos. Então é muito importante, até porque o Supremo exerce a jurisdição constitucional. Mas, eventualmente, também mencionaremos aqui jurisprudência do STJ. Existe uma ou outra cobrada no direito constitucional, embora o foco seja no Supremo, e eventualmente eu posso também mencionar um entendimento de tribunal, Tribunal Regional Federal, TJ, embora saiba que em concurso público, normalmente as questões só exigem conhecimento sobre o entendimento do Supremo e do STJ. Marcílio, pode cair em concurso o entendimento de um tribunal? Pode, em duas situações. Número 1, quando exigir de você no edital de forma expressa, no meu concurso de procurador de Estado, tinha lá entendimentos do TJ. Então o edital cobrou. E em prova oral, também às vezes existe uma abertura para o examinador te cobrar isso, tá? Então esse é o nosso instrumental de jurisprudência. E aqui eu quero dar essa dica para você de fazer o pushing, mas você também pode se valer de obras que tratem de jurisprudência. Por exemplo, esse livro que eu falei para vocês, Constituição Federal da Juspodium, para cada artigo tem questões de concurso público e a jurisprudência. E também, é claro que você não precisa adquirir o livro, toda aula nossa tem o PDF com questão, com entendimento jurisprudencial, com teoria, quadro explicativo, tudo que precisa. Mas quem é de físico pode comprar alguma coisa relacionada à jurisprudência. Gosto também bastante do site Dizer o Direito, que tem lá alguns entendimentos, né, para você poder se atualizar, né, do Márcio Lopes. Bem, também temos doutrina. Marcílio, eu tenho que estudar doutrina em direito constitucional? Veja, quando eu menciono doutrina, né, pensar em doutrinador, autores que escrevem sobre direito constitucional, tem 3 aspectos diferentes da doutrina. O primeiro aspecto são as teses e teorias. Esse aqui é imprescindível, tá? Conhecer teses e teorias para a questão objetiva é fundamental. Então, quando a gente falar de controle de constitucionalidade, você precisa saber as teorias, as classificações que a doutrina nos traz. Entender o que é controle concentrado, controle abstrato, entender como é que isso funciona e assim por diante. Então, é fundamental realmente conhecer teses e teorias, embora você não saiba o nome do autor às vezes. Cuidado, algumas questões exigem até o nome do autor e a gente vai trabalhar aqui. Um segundo ponto é a parte de posicionamento, ou seja, uma coisa que um autor diz, né? Então, sei lá, Gilmar Mendes, Canotilho, fala tal coisa. Conhecer o que um autor diz, normalmente não é o ponto central de cobrança em concurso público na primeira fase, mas pode ser cobrado em prova discursiva e também em prova oral. E eu, é claro, não ficarei omisso. Nosso curso é Direito Constitucional começando do zero, mas ele é completo para você saber tudo. Então vamos abordar até o posicionamento de um ou de outro autor para você saber realmente, de fato, né,
tudo o que precisa para ser aprovado no teu concurso, independentemente de qual for. E também conhecer os principais autores, saber pelo menos quem são os principais autores, para você não ser pego aí de surpresa em uma questão. Conhecer quem são os principais nomes do direito constitucional, como por exemplo é o caso de Canotilho, muito conhecido, não é? José Afonso da Silva, que tem a classificação da eficácia das normas constitucionais. Nós vamos mencionar aqui os principais nomes. Inocêncio Coelho, na parte de hermenêutica, eu tenho um artigo escrito com o professor Inocêncio Coelho, né? Enfim, vale muito a pena então a gente passar por cada um desses pontos, mas o foco central, sem dúvida, será na parte de teses e teorias, tá bom? Esse é o nosso instrumental de doutrina. E também, de vez em quando você vai ver isso, eu vou comentar aqui também a parte de perfil das bancas. Gente, essa banca cobra esse conteúdo dessa forma. Essa banca cobra esse conteúdo com memorização, com jurisprudência. Essa banca ela cobra esse conteúdo e ela tem um entendimento próprio. Às vezes tem isso. Em direito constitucional, a gente percebe que uma banca cobra um negócio que ainda nem pacificou no judiciário, mas cobra. E eu vou tratar disso, né? As principais bancas que nós vamos lidar, mas esse rol ele não é exaustivo, não é um rol limitado, tá? Mas as principais são a CESP e Sebrasp, né? Hoje domina o mercado. A Sebrasp realiza a maior parte dos concursos públicos. Em alguns deles você encontra aquele modelo de assertiva, certo ou errado. Em outros você encontra a alternativa, ABCD, ABCDE, não é? E é uma banca que tem uma forma de cobrar interessante. Ela não exige memorização muito, exige mais o raciocínio do candidato mais refinado, entendimentos jurisprudenciais, a compreensão sobre a lei, caso prático. Então ela é uma banca que precisa de maior cuidado. Eu também tenho um livro específico sobre a banca Sebrasp, tá, gente? É um livro que é uma análise, caso você queira conhecer um pouquinho mais, em que você encontra aqui, olha, esse livro aqui, estou indo ali pegar e voltando sempre, esse livro aqui de 4.774 questões da banca CESP e Sebrasp, analisadas aqui em formato de afirmações. Então você passa por todas as questões que a banca Sebrasp já cobrou, como se fossem afirmações para você revisar. Esse livro com 4.774 questões publicados pela editora Juspodium também, tá? Então a banca Sebrasp é a que predomina hoje em dia, mas não tem apenas ela. Você vai encontrar a FCC, que tem uma característica mais de memorização, elaboração de questões diretas, mas ela tem mudado um pouquinho o perfil nos últimos anos. Você vai encontrar a SES Gran Rio, com um perfil também próprio, né? Elaborando ali algumas questões mais refinadas às vezes mais direta, nós vamos tratar. A FGV, né, que hoje realiza exame de ordem, mas que em concurso público de vez em quando está presente, também com perfil próprio que nós iremos analisar, a VUNESP, entre outros. Então são vários, na verdade. Quando não é banca própria, o próprio órgão faz o concurso. Já vi isso acontecer, como foi o meu caso, né, como procurador do Estado. O meu concurso foi realizado por banca própria. A Associação de Procuradores do Estado aqui em Goiás fez o próprio concurso. Então, de vez em quando eu vou mencionar, gente, cuidado com o perfil da banca Sebrasp neste ponto, cuidado com o perfil da banca FCC neste ponto, para que você possa conhecer em profundidade, tá bom? Respira fundo porque vai dar tudo certo. Estou te mostrando que o curso ele é completão e eu vou passar ponto a ponto com tranquilidade. A nossa carga horária é amplíssima, você vai ver tudo sobre direito constitucional, tranquilo? Mas veja, agora eu quero tratar de um ponto que para mim é fundamental. Provavelmente esses aspectos que eu mencionei até então você já conhece, mas muita gente não sabe como estudar isso tudo que eu falei até então. Marcílio, como é que eu faço para estudar a Constituição com mais de 200 artigos, emendas, ADCT, leis e tudo mais? O que funciona? Bem, eu tenho formação na área educacional, na área de coaching, na área de desenvolvimento pessoal e conheço bem o funcionamento da performance nos estudos. Mas existe uma coisinha chamada estilos de aprendizagem. Que danado é estilo de aprendizagem? Cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Não sei se você lembra da época que você estava na faculdade, não sei se você está na faculdade, na época de colégio também. Você já percebeu que tinha um aluno sempre ali que não anotava quase nada e chegava na prova e tirava boas notas?
né? Às vezes era até meio vagabundo, mas conseguia tirar boa nota. Enquanto que tem aquele que anota pra caramba, né? Tem aquele que adora questão. Bem, cada pessoa tem um estilo de aprendizado, uma forma de aprender. E a ciência, tudo que eu estou falando aqui é com embasamento científico, para você desse lado aí poder estudar da maneira correta. A ciência aponta para 4 estilos de aprendizagem. Tá? Você aprende através da audição, ouvindo. Aqui a gente está trabalhando a audição, você está me ouvindo falar. Através da visão, você também aprende através do campo visual, olhando, né, os aspectos aí, por exemplo, de um mapa mental, de um esquema. O campo sinestésico, que é o toque, escrever, fazer resumo, faz parte do aspecto sinestésico, né? Toque mesmo, de escrever, de fazer um mapa mental, de fazer uma nota. E o estilo digital, que é aquele que raciocina com caso prático, com exemplo ou com questões. Então, são 4 estilos de aprendizagem diferentes. Marcílio, mas espera aí, qual é o meu? Não existe o seu. Não existe esse negócio de tipo, você só aprende com uma coisa. Mas nós temos percentuais de aprendizado. Então, cada pessoa vai ter um percentual. Você tem um percentual que você aprende como auditivo, um percentual como visual, um percentual como sinestésico e um percentual como digital. Provavelmente algum, você já deve estar pensando aí qual é, algum desses aqui é o seu predominante. Você provavelmente aprende com um desses aqui de uma maneira predominante. Você pode ser uma pessoa mais auditiva, mais visual, mais sinestésica ou mais digital. Bem, primeira coisa que eu quero te dizer é que ao longo do nosso curso nós vamos trabalhar os 4 aspectos. A gente vai trabalhar a parte auditiva, nossas aulas, eu vou estar aqui, ó, sempre trabalhando com você. Canal do Telegram, se você fizer parte, você também vai receber áudio. A gente vai trabalhar o visual, porque os nossos materiais em PDF são muito bem feitos, muito elaborados, com esquema, com tabela, com atenção, com leitura de dispositivos quando for necessário. Enfim, é tudo muito bem estruturado, então você está trabalhando a visão. Vamos trabalhar o aspecto digital, porque em cada aula você vai encontrar questões para realizar aí do lado da sua casa e aqui comigo. Eu vou realizar para toda a aula, tem um blocozinho ali de questões para a gente trabalhar. E do aspecto sinestésico, aí a tua parte é você aí, ó, escrevendo. Quando você for realizar uma questão, você vai escrever uma anotaçãozinha, você vai fazer um resumo. Eu vou deixar um campinho para anotação ali de vez em quando para você estabelecer alguma coisa sua ao escrever. Então, nós vamos trabalhar os 4 aspectos. Mas eu quero te falar uma coisa. Dá para você descobrir qual é o teu estilo de aprendizagem predominante. Existe um teste chamado Teste do Sistema Representacional e ele está aqui, tá, para você em PDF. Então, se você quiser descobrir quais são os seus percentuais em cada um, auditivo, visual, sinestésico ou digital por questões, né, e casos práticos, você resolve o teste e no final você vai ter o resultado. Marcílio, não consegui resolver o teste. Manda para mim a sua dúvida pela plataforma ou me chama no privado lá no Telegram que eu te respondo, tá bom? Lá no Telegram você tem o meu canal e você tem a possibilidade de me chamar no número privado. Só clicar lá e mandar a tua dúvida. Eu estou disponível o tempo inteiro, então eu te respondo lá, ó, áudio, questão, documento, o que precisar. Tá bom? Nós vamos passar por todos. E eu recomendo que você faça o teste de sistema representacional para descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem. Tranquilo? Beleza, Marcílio. Então eu tenho estilos de aprendizagem e eu vou aprender aqui com você passando por todos eles. Sim, você vai perceber que as nossas aulas são teóricas, nós temos a exposição sempre aqui com slide, com tudo, e com materiais em PDF sempre para você trabalhar. Ok? Tudo bem, mas para utilizar esses materiais em PDF, para você estudar desse lado aí de uma forma muito qualitativa, estudar bem, né, e conseguir ver a sua evolução, eu quero te dar uma dica aqui, ou melhor, não é uma dica, é um comentário, eu quero abordar isso aqui. Eu quero falar sobre técnica de estudo. Esse negócio que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente sabe o que de fato funciona. Cada professor fala o que vem da cabeça. Ah, é melhor fazer isso, tem que fazer tantas questões, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não estou aqui, como professor, para ficar falando coisa da minha cabeça. Até porque eu não sou assim. Eu tenho a minha imagem, tenho a minha tradição, tenho a minha carreira e tudo que eu faço é com base científica. E aqui eu quero comentar um pouquinho sobre técnica de estudo com base científica, tá?
Marcílio, primeiro, o que é uma técnica de estudo? Veja, quando eu falo em técnica de estudo, eu estou falando de meios, instrumentos que você aí desse lado está utilizando para estudar. Por exemplo, grifar, por exemplo, fazer um simulado, por exemplo, fazer ali uma anotação, resumo. Esses instrumentos que estão à sua disposição quando você vai começar a estudar são chamados de técnicas de estudo. Mas muita gente faz ou no tato ou porque um professor da cabeça dele falou. E às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então, eu peguei aqui uma pesquisa científica para te indicar o que é a ciência, o que se sabe sobre técnica de estudo de fato. E eu elenquei aqui nessa pesquisa 10 técnicas de estudo de acordo com a utilidade ou não destas técnicas. E a gente vai falar sobre cada uma delas. Você vai perceber que provavelmente você utiliza técnicas com baixa utilidade. Fique tranquilo, tá? Todas as técnicas são úteis, mas essa pesquisa científica que eu estou apontando aqui indicou quais são as mais úteis para aumentar resultados na hora de estudar, tá bom? Olha aqui, ó. Essas são as de baixa utilidade. São 5 de baixa utilidade. Grifar. Você então está estudando ali, ó, e sempre grifando, sempre passando marca-texto. Fazer só isso não tem tanta utilidade, é o que a pesquisa disse. Porque grifar não significa que você está aprendendo, né? Você já deve ter visto aquela galera que grifa tudo, né? O marca-texto está quase com um pincel de tinta passando assim, ó, o negócio todo amarelo e o cara não entendeu nada do que tem ali. Tem que entender. Só grifar tem baixa utilidade. Reler na pesquisa científica também foi considerado com baixa utilidade. Ou seja, se você pegar o teu livro e ler tudo aquilo que você já tinha lido anteriormente, não significa que você aprende mais. Então, 2, 3, 4, 5 leituras não é significado de entendimento sobre a matéria. Às vezes é melhor você utilizar as outras técnicas do que reler. Mnemônico. Esse aqui você já é acostumado, né? Direito constitucional, você vai estudar o artigo 1º da Constituição, os fundamentos, aí o professor ensina o quê? Só se diva plu. Fundamentos da República, só se diva plu. É até estranho, né? É um negócio meio bizarro. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Só se diva plu. Esses são os mecanismos aí de regras mnemônicas. Para algumas pessoas funcionam, para outras não. A pesquisa científica apontou que mnemônico não é que ele é ruim, mas que ele tem baixa utilidade. Foi o que a pesquisa disse. Ou seja, pegar aqueles mnemônicos para memorizar, para colocar em mente, não são uma alternativa muito útil, mas está à sua disposição. Visualização, ou seja, olhar para o mapa mental. Está muito na moda isso. Só visualizar foi considerado também como de baixa utilidade. Então, não basta apenas visualizar, né? Então, tem todo um processo de compreensão por trás. Foi considerado com baixa utilidade. E olha, o que muita gente faz, resumo, resumir aquilo que você leu, também foi considerado com baixa utilidade. Marcílio, então, ferrou, porque eu uso tudo isso e nada funciona? Primeiro, fica calmo, eu não estou dizendo que nada funciona. Funciona, mas com baixa utilidade. O que funciona de fato? Esses que eu vou trazer agora para você. Primeiro, técnica de interrogação elaborativa. O que é uma interrogação elaborativa? É você construir uma pergunta e uma resposta. Então, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eu interrogo e elaboro uma resposta. A gente tem um material que eu vou disponibilizar para você ao final do curso chamado 200 perguntas e respostas em direito constitucional. São 200 perguntas livres. Então você tem ali as perguntinhas, você elabora a sua resposta e memoriza, passando por todo o conteúdo. Você vai ter acesso a esse PDF sobre interrogação elaborativa. Tem uma utilidade moderada, tá? Então fazer a pergunta e a resposta para o que você está estudando. Autoexplicação. O que é uma autoexplicação? É você pegar e explicar para si mesmo aquele conteúdo. Então você está, por exemplo, de frente para o espelho e você explica, ou você com você mesmo explica em voz alta. Essa autoexplicação estrutura o raciocínio e faz você compreender a matéria. Eu vou ensinar para você, com esse material de 200 perguntas e respostas, a fazer a técnica de cards. O que é a técnica de cards? É você pegar uma folhinha retangular, você coloca a pergunta na frente e coloca atrás a resposta. Então você formula a pergunta na frente e a resposta atrás. E você cria um card sobre um tópico de direito constitucional.
Quando você terminar de estudar, você vai ter um bolinho. Pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Você vai utilizar esse bolo. E perto da prova, ou mesmo antes, para poder já ir treinando, o que você faz? Você puxa um card, lê a pergunta em voz alta e responde em voz alta. Percebeu? Autoexplicação. Vira, confere a resposta. Se estiver certo, tira o card do bolo. Se estiver errado, coloca ele ao fim para reler de novo quando terminar a lista. E aí é meio que como um jogo, uma gamificação. Você vai aprendendo conforme você vai fazendo aí, né, a pergunta, a interrogação elaborativa e a autoexplicação, que é considerado também de utilidade moderada. Estudo intercalado também foi considerado de utilidade moderada. O que é esse estudo intercalado? É quem intercala matérias ou conteúdos. Então, eu estou num aspecto aqui, eu intercalo com outro e vice-versa. Esse estudo intercalado, ele tem uma utilidade moderada. Não fique só em uma coisa. Aqui eu sempre vou propor, tá na aula, para agora, vai lá, faz a leitura e depois volta. Olha, tá na aula, para agora, faz essa questão e depois volta. Eu vou sempre propor essa interatividade com você, tá bom? Então, utilize. Ainda temos teste prático, alta utilidade. O teste prático é você fazer simulado. Então, toda aula nossa, existirão 10 questões ali para você poder treinar. Então, faça a questão e veja como aquele conhecimento é cobrado na prática. Faça simulado. Lá no canal Telegram eu disponibilizo também diariamente questões. E, por fim, a prática distributiva, que é considerada de alta utilidade. O que é a prática distributiva? É você considerar um tempo no qual você vai distribuir o conteúdo. Ao invés de estudar de forma aleatória, você pega todo o conteúdo e distribui. Bem, o cronograma que eu coloquei aqui para você ver direito constitucional integralmente, entendendo tudo, é de, no máximo, 3 meses. Então, eu distribuí o conteúdo dentro do prazo de 3 meses. Marcílio, eu quero fazer em 6. Pega esse cronograma, duplica ele, né, e faz em 6. Mas aqui, a gente vai trabalhar com esse cronograma de 3 meses máximo, tá? Dá para fazer também antes toda a visualização do nosso conteúdo, beleza? Então, nesse primeiro bloco, nós abordamos essas questões iniciais, tratando um pouquinho, né, dos instrumentos, dos objetos de estudo, um pouquinho também sobre os estilos de aprendizagem e agora falando sobre técnica de estudo. No próximo bloco, nós vamos dar sequência, agora analisando tipos de questão, gestão do tempo e avançando para que a gente possa criar uma boa base para começar o nosso direito constitucional, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!